E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, aqui no canal Toto Futs, o seu canal de futebol na internet, pessoal. E nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito de São Paulo, notícias do meu querido tricolor, que a cada dia é um sofrimento, mas nesse vídeo um pouquinho mais leve pra gente falar um pouquinho a respeito de mercado da bola. Por mais que não sejam nomes que enchem os olhos, o São Paulo está atrás de reforços, tá? E aproveitando um pouquinho essa brecha do Mundial, em que a final vai ser somente no domingo, eu separei hoje o dia pra gente falar um pouquinho a respeito de São Paulo, porque faz tempo que eu não falo aqui no canal, tá? Então, antes de mais nada, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, é super importante, pessoal. Demos uma estagnada aí no número de inscritos, então peço muito a colaboração de todos vocês pra gente bater aí os 600 inscritos e depois continuar crescendo mais. Então, peço aí por gentileza para dar essa moralzinha, tá? Bom, galera, vamos lá então falar um pouquinho sobre São Paulo, né? O vídeo hoje, obviamente, interessa mais os tricolores, né? Paulista. Então, eu separei aqui alguns tópicos pra gente falar, tá? Bom, nesse vídeo a gente vai começar falando um pouquinho de Alan Franco, né? Alan Franco que estava sendo impasse no São Paulo a sua renovação e tudo encaminha para um final feliz, pessoal. Então, tá sendo acertado aí os últimos detalhes com seus empresários, até porque o São Paulo tem uma dívida que não foram revelados os números com os agentes do Alan Franco, e há uma negociação ali para poder envolver a questão do pagamento em algumas prestações a mais ali, que a gente sabe que o São Paulo sempre está tentando prolongar a dívida, e com os agentes do Alan Franco não vai ser diferente. Então tudo encaminha para um acerto de 3 temporadas, tá? 2 temporadas certas e uma de forma automática a depender das metas alcançadas, tá? Mas Alan Franco, para mim, o melhor zagueiro do São Paulo neste atual momento, tá? Então precisa muito renovar. Ele que vem sendo especulado pelo Palmeiras também e possíveis propostas do exterior, mas tem optado por permanecer no São Paulo, que é muito bacana. Então, se a gente conta com a vontade do próprio jogador, acaba sendo algo ainda mais bacana a manutenção do mesmo, tá? Então, o Franco, que tem 28 anos de idade, até os 31 anos de idade, vai ter muita linha para queimar ainda também no São Paulo, e é muito importante. Para mim, o melhor zagueiro, inclusive, que atua com os pés, que tem uma boa saída, um bom passe longo, então acaba sendo imprescindível a sua manutenção e deve consolidar o acerto da renovação nos próximos dias, quem sabe no sábado, né? Bom, e continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre reforços, tá? O Gonzalo Tapia, confesso que eu não conhecia o jogador, tem 23 anos de idade, é um jogador que atua pelas beiradas, posição semelhante do Ferreirinha, tá? E galera, assim, é um jogador que teve 28 jogos, se eu não me engano, pela Universidade Católica. Deixa eu até conferir aqui os números. Ele teve, não mostrou aqui, eu não consegui chegar os jogos, mas teve pela Universidade Católica, onde se destacou 11 gols, deu 4 assistências no ano de 2024. Inclusive defendeu recentemente a seleção pré-olímpica da seleção sub-20, né, do Chile. Eu vi alguns highlights dele e confesso que, a julgar pelo que eu vi nos vídeos, não foi assim algo que, nossa, me encheu os olhos, tá? A gente sabe que vídeos na internet são tanto quanto mentirosos, né? É bem fácil você fazer uma montagem com os melhores momentos e deixar os ruins de lado, né, para poder vender o seu peixe, né, vender o produto, tá? Confesso que eu não conheço de fato o jogador, vi alguns highlights dele, mas estava jogando no River Plate. Inclusive foi liberado para atuar pelo São Paulo por empréstimo até o próximo ano, ficaria então 1 ano e meio no São Paulo, com opção de compra, algo semelhante ao que acontece com Enzo Dias, tá? Eu torço, obviamente, para que dê certo, porque a gente precisa de reforços, a gente tem um elenco muito enxuto, e ao menos ele chega sobre a chancela do Crespo, que gosta do futebol dele, tá? E o Crespo a gente sabe que conhece, obviamente, o futebol argentino, porque ele é de lá, então o mínimo que ele precisa fazer é conhecer um futebol do seu país de origem. Então eu espero que dê certo, assim como o Enzo Dias vem dando certo, apesar de algumas exibições um pouco ruins, né, com penalidades ali que ele fez, mas é um jogador que ainda assim vem fazendo muito bem um arrozinho com feijão ali. Eu espero aí que o Gonzalo Tapia possa vir para o São Paulo e render bastante. Tá quase certo, deve provavelmente nas próximas horas, mais tardar talvez no sábado, deve ocorrer ali o acerto de fato com o São Paulo. Você conhece o Gonzalo Tapia? Aproveite os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista em relação ao atacante, tá? Bom, fala um pouquinho agora sobre as outras posições que são prioridades no São Paulo. Temos lateral direito, agora com a saída do Igor Vinícius acaba tendo uma vaga em aberto para ser ocupada. E temos também um zagueiro. São Paulo tenta aí contratar mais um zagueiro. Inclusive o Adonis Frias, que era aquele zagueiro que até na época do Crespo ele queria muito contar, voltou há um tempinho a ser novamente
sondado pelo São Paulo e tudo mais, porém, até o momento não temos notícias mais sobre se o São Paulo vai fazer ou não uma proposta. Também teve ali a questão do Advíncula, né, que também foi sondado, né, porque o São Paulo só sonda, né, porque não tem grana, então tem que ir sondando os jogadores para entender um pouquinho a engenharia financeira para tentar a contratação do jogador. Mas o Advíncula não empolgou. O Advíncula, para quem não sabe, é lateral direito do Boca. Acho um bom jogador, tá? Apesar de uma certa idade, acho que tem 32 anos de idade, mas é um bom nome, é bem melhor que o Vinícius, mas já foi dado como descartado porque ele não quer jogar no time do São Paulo, tá certo, pessoal? Bom, e basicamente foram essas informações iniciais. Qualquer novidade que tenhamos do São Paulo, vou pontuando vocês. São Paulo, vale ressaltar, vai jogar neste sábado contra o Flamengo, às 4h30 da tarde. São Paulo precisa desesperadamente vencer, pessoal. Está numa situação bem crítica. E se perder, pode entrar na zona de rebaixamento. E quando o São Paulo entrar na zona de rebaixamento, vai ficar ainda uma pressão ainda maior nos jogadores. E o Crespo já entra numa turbulência no clube. Logicamente, você vai dar tempo ao técnico, mas ele já chega assim com uma turbulência gigante para poder administrar. Ao meu ver, se São Paulo ao menos conseguir um empate, já dá para a gente considerar um aspecto bem positivo, porque, sinceramente, eu não acredito na vitória do São Paulo lá no Rio de Janeiro. O elenco do Flamengo é muito melhor, mas é aquilo, a gente sempre aprende que futebol, né, é uma caixinha de surpresas de fato. O que São Paulo pode talvez levar em consideração talvez seja um pouco do cansaço do Flamengo, que acabou de retornar do Mundial, um pouquinho de uma crise política, enfim. Não sei se dá para o São Paulo se apoiar nessas questões para conseguir um resultado bem bacana contra o Flamengo nesse sábado. Mas vamos torcer, né? Porque nosso querido tricolor precisa muito da vitória. E uma vitória agora seria fundamental para dar uma renovada nos ânimos. Se ao menos o Crespo fazer o arroz com feijão ali no São Paulo, eu acho que dá para ao menos a gente se manter numa posição um pouco mais respeitável na competição. Assim todo mundo espera, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal. Recomende esse vídeo a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!